Olá, alunos, tudo bem? Eu me chamo Marcelo Henrique, sou professor de Biologia e vamos gravar hoje uma questão, que caiu na prova do Exame Nacional do Ensino Médio 2019. No caso dessa prova foi do segundo dia e é o Caderno Azul. A questão versa exatamente sobre quem? Sobre ecologia. Vamos ler junto? As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria das suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas, no entanto, descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. A questão versa o seguinte: essa ladroagem está associada à relação de... Ora, amigos, essa questão ela tem como tema a ecologia, e no caso seriam quem? As interações ecológicas entre os seres vivos. O primeiro item fala sobre sinfilia. Sinfilia ou então esclavagismo. O que vem a ser isso? A sinfilia, então esclavagismo, é uma relação em que um ser vivo aprisiona outro ser vivo a fim de obter vantagens ecológicas sobre esse. A relação mais comum que nós encontramos é a relação do pulgão, que é um inseto afídeo, com a formiga. O pulgão, ele é um ectoparasita vegetal que vai roubar a seiva elaborada da planta. Só que quando ele rouba essa seiva elaborada, essa seiva, que é um líquido rico em água e açúcares, vai passar pelo corpo inteiro dele e vai sair por trás do pulgão. Essa gota rica em açúcares vai servir de alimento para quem? Para a formiga. Então a formiga vai e vai consumir, esse açúcar. Mas ela não só faz isso, ela vai aprisionar o pulgão a fim de obter constantemente essa vantagem. É por isso que esse item não é o item correto da questão, porque você vê que a cutia ela está roubando semente de outras cutias. O outro item fala sobre o predatismo. O predatismo é quando um ser vivo mata e devora outro ser vivo de espécie distinta. Há uma variação temática do predatismo, chamada de quê? De sinectopredatismo. É quando o predador devora uma população inteira de presas. No caso, quando é um predatismo 1 para 1, o predador é aquele que se alimenta, e a presa é aquela que vai virar alimento. Isso é muito comum de você ver nos fluxos de energia e matéria das cadeias alimentares. No caso do sinectopredador, ele tem como exemplo quem? No caso, o tamanduá. O tamanduá, ele devora uma população inteira de cupins ou uma população inteira de formigas. Uma outra relação que caiu nessa questão, como distrator, foi sobre o parasitismo. Só que o parasitismo é uma relação em que o ser vivo se aproveita de outro ser vivo, ou seja, é quando o ser vivo vive às custas de outro ser vivo. Quando o parasita está fora do corpo do hospedeiro, chamamos de ectoparasita, no caso, o carrapato, a pulga, o piolho, entre outros. Quando o parasita vive dentro do corpo do hospedeiro, seja no interior de vasos condutores, no caso vasos sanguíneos, tá certo? Ou então dentro de um tubo, ele é chamado de endoparasita, que nós conhecemos classicamente quem? As verminoses como exemplo para isso. No caso, a solitária, como tem a imagem aí dentro do intestino. Nós temos as caridias, que é no caso da lombriga. Nós temos a esquistossomose, que fica nos vasos linfáticos, melhor, no sistema porta-hepático do nosso corpo, que são quem? São exemplos de endoparasitas. Já a competição intraespecífica é uma interação da ecologia onde seres de uma mesma espécie irão disputar recursos. Esses recursos podem ser alimento, pode ser território ou elementos abióticos, como luz, água, sais, entre outros, tá certo? Aí no caso aí, já estou dando a dica para vocês aí, no caso da cutia aí, e essa disputa entre esses dois animais típicos do savana, que se chama de quê? De impalas. Finalmente, o último distrator, temos a relação do comensalismo. Essa relação aí eu queria até chamar um pouco de atenção, porque o comensalismo é quando um ser vivo ele vai se aproveitar, preste bem atenção, de restos de outro ser vivo.
geralmente relações alimentares. Né? Então você conhece classicamente aí nos livros didáticos, né, nas apostilas, aquela relação do leão com a hiena. Né? O leão ele vai caçar, devora a sua presa, o alimento que sobra a hiena vai e consome. Tem também no caso, né, de quem? Né, de variações do comensalismo. Você vê logo abaixo aí na imagem, né, essa relação de quem? Do pagura eremita com o gastrópode. Ora, nós estamos aí diante de quem? De um artrópode que pertence a um grupo chamado de crustáceos, que geralmente eles vão ter quem? Um exoesqueleto quitinoso impregnado por sais de carbonato de cálcio. No entanto, né, você observa que o pagura eremita tem uma concha. E só quem tem concha são quem? São os moluscos. Então, esse pagura eremita está se aproveitando de resto deixado por um outro ser vivo. Aí nós temos as formas variantes, né? A forésia, então foresia. Você vê a rêmora que fica debaixo do tubarão, ela vai pegar carona com o tubarão e eventualmente se alimenta de resto deixado pela boca do tubarão. Temos também quem? Né, a relação de coprobiose. A coprobiose é quando o ser vivo se alimenta de excrementos de outro ser vivo. E aí não seria diferente de colocar, né, a relação do simpático rola-esterco, né? Tem outro nome aí que não convém ficar falando aqui, né, na nossa livezinha aqui, não é isso? Que no caso, né, esse inseto, o coleóptero, né, que é o rola-esterco, ele vai pegar as fezes de um ruminante, aquelas placas de fezes que ficam no solo, perfura essa placa de fezes e faz o quê? Uma esfera que usa suas patas posteriores depois para deslocar-se, que vai levar para um quê? Para uma cavidade que ele criou, que lá tem uns fungos. Esses fungos vão converter esse esterco em substâncias açucaradas que acabam virando quem? Alimento para o rola-esterco. E também nós temos uma outra relação que é quem? A saprobiose. A saprobiose é quando você tem um ser vivo que se alimenta de matéria em decomposição. Aí nós temos os fungos, temos as bactérias, temos também alguns animais como quem? Os urubus, temos os protozoários, enfim, é aquelas que vão entrar quem? Naquele componente da cadeia alimentar chamado de quê? De decompositores. Voltando para a questão, vimos que então a resposta correta dessa ladruagem aí é quem? É a simpática cutia aí, que é o item D de dado, ok? Então, obrigado pela atenção.